Salve skatistas, Clayson! Muitas pessoas não sabem dizer como que começou essa história toda das milícias aqui no Rio de Janeiro. Algumas pessoas dizem que começou por iniciativa da própria população. Muitas pessoas em alguns bairros acabaram se cotizando, moradores, comerciantes, e davam ali uma ajudinha de custo para os policiais para que eles pudessem fazer mais rondas ali no bairro, cuidar mais da criminalidade ali, e parece que isso transformou numa bola de neve. Hoje a gente tem policiais que saem da corporação, deixam de ser policiais para se tornar exclusivamente milicianos e viver disso. E as milícias tomaram conta de muitas regiões, de muitos bairros aqui no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro ele tem peculiaridades, coisas bem específicas que parece que é só aqui no Rio de Janeiro mesmo. Em bairros nobres, bairros mais de gente mais bem abastada, você tem essa questão dos condomínios fechados e aí é tudo maravilhoso, cara, belezinha. Nos outros bairros, especialmente os bairros mais pobres, você tem ou a população entregue aos criminosos, os traficantes, o pessoal todo que toma conta realmente dos morros aqui, ou na mão dos milicianos. O Estado simplesmente faliu nessa questão. O povo realmente sofre muito com isso, porque as milícias vieram num primeiro momento para tirar de circulação os marginais, e eles não brincam em serviços, né? Eles realmente matam mesmo. A polícia, inclusive a polícia aqui no Rio de Janeiro, ela é muito violenta e não brinca em serviço. E os milicianos, por outro lado, também ninguém aqui é louco de peitar um miliciano. Um civil não vai fazer isso. Uma pessoa que não esteja ligado a crimes, a bandidagem, essa pessoa com certeza não vai peitar um miliciano, que em alguns casos é mais perigoso até do que você peitar um traficante. Porque os caras realmente eles não perdoam mesmo. Então ninguém vai bater de frente com o miliciano aqui. E os milicianos são os únicos que batem de frente com os traficantes e vice-versa. Os traficantes são os únicos que batem de frente com os milicianos. Isso é uma guerra sem fim. Como não bastasse a guerra entre gangues, entre grupos de traficantes e tudo mais, você ainda tem essa guerra com os milicianos no meio. Para a população é um desastre que não tem tamanho. O ideal, obviamente, seria que o Estado tivesse condições de cuidar dessa segurança de uma maneira objetiva e acabasse, né, não só com os milicianos, como, obviamente, com os traficantes. Mas isso, se você perguntar para alguém aqui do Rio, o cara fala, cara, isso não vai acontecer tão cedo, né? Eu não vejo isso acontecer nos próximos 10 anos, entendeu? Eu não vejo isso. Não tem como você acabar com isso da noite pro dia. Em 5 anos você não acaba com certeza. Precisa fazer um trabalho diário, e tudo que se faz aqui costuma não dar muito certo na área de segurança. Ou se dá certo no começo, desanda, como foram os casos das UPPs e tudo mais. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque essa é uma realidade aqui do Rio de Janeiro, em que muitos também estão inseridos na área política. Então tem muitos políticos que são deputados, que são vereadores e são milicianos, ou eram milicianos, e estão lá para servir as milícias também na questão política. Não só isso, os milicianos também apoiam muitos políticos, assim como os traficantes também, isso não tem dúvida também, certo? E aqui no Rio há um fenômeno bem interessante. As milícias, em geral, apoiam os bolsonaros. Eu estava conversando agora com um amigo aqui de Caxias, e ele falou, de Duque de Caxias, e ele falou para mim, Clayson, cara, na época da eleição foi uma loucura, cara. Os caras faziam um churrasco aqui pro pessoal, os caras deitavam e rolavam aqui, davam coisas aqui pra população para fazer a campanha pros bolsonaros aqui. Então, a ligação da milícia com os bolsonaros, ela é também amplamente conhecida pelo povo aqui do Rio de Janeiro. Todos os cariocas sabem disso, sabem que há uma ligação. Só que a maioria das pessoas, eu até inclusive, pensava, né, que essa ligação era por uma questão, digamos assim, de afinidade política. Então, vamos falar assim, certo? Porque, de certa forma,
Os milicianos são, em sua grande maioria, são todos policiais, ou eram policiais, ou são policiais, e você sabe, tem aquela coisa das armas, aquela coisa do próprio discurso dessa família, a família de políticos Bolsonaro, que você percebe, bom, pode haver uma afinidade. Só que agora, o que está acontecendo hoje, exclusivamente hoje, nessa terça-feira? Me parece que as coisas ficaram um pouco mais graves, um pouco mais sérias. E aí já começa a se falar da ligação realmente, a ligação direta dos Bolsonaros nas ações dos milicianos. É claro que tudo isso precisa ser confirmado, é claro que tem muita informação ainda para a gente apurar, muito do que se fala, a gente sabe que muitas pessoas, até por uma questão ideológica, perseguem, entre aspas, os bolsonaros, então podem muitas pessoas exagerar nessa questão, e a gente tem que ter muito bom senso, muito pé no chão para falar sobre essas coisas. Simplesmente chegar aqui, abrir um vídeo aqui e começar a falar besteira não vai mudar nada. O importante é você entender, primeiro, os indícios, se esses indícios são fortes, e o segundo, provas. E até o momento, nesse exato momento, não tem nenhuma prova de que os bolsonaros têm uma ligação direta com os milicianos. Porém, o que a gente viu hoje deixa muitas suspeitas. E esse ponto é o ponto de partida para a gente refletir nesse vídeo de hoje. O que aconteceu hoje, terça-feira? O Ministério Público ele fez uma ação para a prisão de supostos envolvidos com o crime da vereadora Marielle Franco, aquela vereadora que foi assassinada aqui no Rio de Janeiro, junto com seu motorista. Com certeza você sabe do que eu estou falando. E um dos suspeitos, que inclusive nesse momento se encontra foragido, é o capitão Adriano. O Flávio Bolsonaro, ele fez 2 homenagens ao capitão Adriano, colocando para ele comendas e tudo mais. Não só isso, o Flávio também colocou no seu gabinete a mãe do Adriano, dando emprego a ela, e também a esposa do capitão Adriano. Ele empregou essas 2 pessoas. Segundo o Flávio, foi porque o Adriano havia sido preso injustamente e essas pessoas estavam passando por uma situação muito difícil, e aí ele empregou essas pessoas. Também disse que quem indicou essas pessoas foi o Queiroz. Mais uma vez, o Queiroz levando aí as responsabilidades das falcatruas, das possíveis falcatruas. E qual que é a reflexão que a gente faz aqui com você? Ainda falta uma semana para que a gente possa completar o primeiro mês do governo Bolsonaro. E a quantidade de crises e problemas que a gente viu aqui, até agora, estava, digamos assim, estava para arrumar, né? Mas nessa questão específica das milícias, não. O envolvimento de qualquer político com as milícias é algo muito sério. Quando esse político é o filho do presidente da República, um senador, aí realmente as coisas podem fugir dos limites. Se em algum momento for descoberto uma ligação do Flávio Bolsonaro ou da família de políticos Bolsonaro no assassinato de Marielle, realmente a situação do nosso país pode ficar insustentável. Isso pode causar uma revolta enorme por parte da população e, acima de tudo, isso vai ensejar um pedido de prisão ao Flávio Bolsonaro. A tag que subiu hoje, que está em primeiro nos trends do Twitter, já é isso. Então a gente tem percebido que as pessoas estão, de certa forma, assustadas com o que está acontecendo. Eu sou uma dessas pessoas, porque, sinceramente, até então, o que era vendido pelos bolsonaros era um patamar de lisura, um patamar de isenção, um patamar de honestidade que era inumano, né? E, ao mesmo tempo, o que a gente tem percebido é que eles têm demonstrado diariamente que tem, sim, muita coisa a ser explicada. O que a gente pensa nessa história toda é que de ingênuos eles não têm absolutamente nada. A gente só não pode dizer até que ponto que há esse envolvimento, mas o envolvimento, pelo menos indireto, existe. Porque é fato, o Flávio realmente colocou no seu gabinete esses 2 funcionários, né, as 2 funcionárias, esposa e mãe do PM foragido. Então a gente realmente tem muita preocupação com essa situação toda. Nós vamos estar atentos aqui no canal. Eu quero dizer para você que muito daquilo que a gente programa para falar aqui é no campo político, mas agora a gente está já extrapolando a questão do debate político.
O que nós estamos falando aqui, e esse vídeo de hoje não trata de política, esse vídeo de hoje trata sobre crimes. E crimes que matam não só a vereadora Marielle. A ação das milícias aqui no Rio é uma ação extremamente violenta. Então, se há uma ligação dos bolsonaros com as milícias aqui no Rio, realmente a situação do Rio de Janeiro se encontra em uma penúria que não tem tamanho. Porque aí você pode ter um consentimento de um comportamento, digamos assim, anti-Estado, que é extremamente pernicioso, é extremamente perigoso e, acima de tudo, é assassino. É assassino. As milícias aqui não brincam em serviço de verdade mesmo. Ninguém brinca com milícia aqui no Rio de Janeiro. As pessoas têm um respeito pelo medo. E esse medo, ele é genuíno, cara. Não é porque as pessoas são covardes, não. O medo é genuíno. Eles têm muito poder. E com um filho de presidente, um senador apoiando, para onde vai esse poder? O que pode acontecer? A preocupação é muito grande. Se inscreva no canal, dê o seu joinha e eu quero saber exatamente, especialmente se você é aqui do Rio de Janeiro, o que você pensa disso? Ou se você não é do Rio, o que você acha sobre essa questão da possibilidade do Flávio Bolsonaro estar envolvido com as milícias e toda essa questão envolvendo o caso Queiroz, ou, no caso aqui, o capitão Adriano, né, suspeito de assassinar a Marielle, foragido, essa ligação dele direto com o Flávio. O que você pensa a respeito disso? Escreva aqui nos comentários, tá bom? Dê o seu joinha no nosso canal, no nosso vídeo e, acima de tudo, se inscreva. Preciso da sua inscrição. Grande abraço, até a próxima.